Olá, turma, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu me chamo Larissa e minha equipe é composta por mim, Valquinei, Ronaldo e Sué. Nós ficamos responsáveis para apresentar um pouquinho sobre o livro A Sombra desta Mangueira, que é um livro que com certeza vai encantar vocês também. E agora a gente vai contar para vocês um pouquinho do que esse livro fala. Eu espero que vocês consigam compreender, então preste bastante atenção. E para começar a falar um pouquinho desse livro, eu vou fazer uma citação que está lá na página 50 do livro, que diz assim: a libertação é possibilidade, não sina, nem destino e nem fado. A Sombra desta Mangueira talvez seja um livro pouco conhecido, porém é um livro muito importante, porque Paulo Freire ele traz de uma forma pessoal assuntos como educação, política, serviço de tecnologia. Ele faz crítica à esquerda e a antigos progressistas. Como a gente já sabe e já estudou, Paulo Freire ele nasceu no Recife, Pernambuco, em 1921. E ainda na infância, viu crescer em si a vontade de melhorar a educação e tornar a sociedade menos desigual e mais justa. Em A Sombra desta Mangueira, Paulo Freire ele revela um amor imenso por sua cidade, por seu país, por seu estado, mas não era um amor que deixava ele cego. Muito pelo contrário, ele conseguia enxergar as dificuldades, conseguia enxergar a desigualdade, a complexidade da nossa sociedade. Ele conseguia ver a miséria, a fome do nosso povo. E mesmo com esse amor tão grande, ele sabia que muita coisa precisava de ser transformado. E ele não só sonhava com isso, como ele lutava por essa transformação. Outra citação muito importante que tem lá no livro é quando Paulo Freire diz assim: minha terra não é apenas o contorno que tenho definido, claro, na memória e que posso reproduzir de olhos fechados, mas é sobretudo um espaço temporalizado, geográfico, história, cultura. Minha terra é dor de milhões, é fome, é miséria, é esperança também de milhões igualmente famintos de justiça. Isso está lá na página 42 do livro A Sombra desta Mangueira. No primeiro capítulo do livro, Freire explica por que esse nome, A Sombra desta Mangueira. Ele conta que ele, quando era pequeno, na infância dele, ele e o irmão ficavam debaixo de árvores, assim, fazendo descobertas. E para Freire, é importante essa nossa volta a ser criança, porque para ele, quando a gente olha lá para o passado, na nossa infância, a gente consegue enxergar de uma maneira totalmente diferente do que a gente enxergava, uma maneira mais crítica, uma maneira menos ingênua. E esse é só o começo do que foi esse livro. Agora vocês vão escutar nossos colegas falando um pouquinho mais e eu tenho certeza que no final desse resumo vocês vão se apaixonar e vão querer ler também. A Sombra da Mangueira, que dá nome ao livro, como Paulo Freire mesmo explica no primeiro capítulo, remete à sua infância, quando embaixo de árvores, em sua casa no Recife, estudou, conversou com o irmão, fez descobertas, fez suas primeiras leituras do mundo e da palavra. A Sombra da Mangueira, então, é um lugar de reflexão, de aprendizagem, de olhar para as suas origens e de pensar na sua transformação. Para ele, essa visita à criança que fomos nos permite ver de forma diferente de como antes víamos, de maneira mais crítica e menos ingênua. Paulo Freire também fala que há muito tempo a classe média em geral vem criticando os mais pobres, acusando-os de voltarem pensando unicamente em seus interesses pessoais, enquanto ela mesma escolhe seus representantes políticos por razões particulares. Ele fala também que há muito tempo a classe média em geral tem se aliado aos poderosos e lutado contra os mais pobres, sem perceber que é apenas usadas
pelos ricos, com a ganância de ficarem ainda mais ricos. Por isso, seria necessário que todos nós fizéssemos a pergunta que Paulo Freire sugere: com quem estou, contra que e contra quem, portanto, estou. É uma pergunta que ele faz na página 43. E eu acho incoerente o povo lutar contra o próprio povo, o nordestino rir de uma piada da qual ele é o personagem principal. Uma mulher está ao lado de quem não considera sua igualdade em relação aos homens. E é isso. Paulo Freire, ele foi um cara que veio para agregar muito na área da pedagogia, né? E não é à toa que atualmente ele é considerado um dos homens pedagogos mais importantes do mundo, né? Na nossa leitura, né, tem uma parte assim que fala sobre a educação no Brasil, que diz assim: se Paulo Freire é tudo isso, por que a educação no Brasil é tão ruim? Mas o que a gente não pode deixar de dizer é que a educação no Brasil talvez ela não tenha sido tão boa, porque existe uma série de fatores que são considerados e não é de forma isolada. Quem trabalha na área da educação sabe que é uma área muito complexa, né? Porque não depende apenas dos recursos financeiros, não depende apenas dos recursos materiais, não depende apenas do professor, não depende apenas da professora, né? Necessitam deles, sim, mas também tem que existir a vontade das políticas dos governantes, né? Das condições socioeconômicas dos educandos e da comunidade, né, que está inserida dentro dos trabalhos pedagógicos. Então é necessário que haja uma participação do país, né, e do país e da sociedade. Bom, Paulo Freire, ele tinha o intuito de tentar ajudar a melhorar a educação do seu povo, né? Então ele desenvolveu diversos trabalhos para tornar uma sociedade mais justa, né? Ele desenvolveu diversas obras, ele desenvolveu diversas citações, né, que hoje nós utilizamos para poder desenvolver as nossas atividades. Foi um homem tão influente, que ele acabou ganhando diversos prêmios, diversos títulos. Ele ganhou um prêmio do Rei Balduíno para o Desenvolvimento, que foi na Bélgica nos anos de 80. Ganhou o prêmio Unesco da Educação da Paz, que foi nos anos de 86. Prêmio Andres Bello da Organização dos Estados Americanos como Educador do Continente, que foi nos anos de 92. Então foi um homem que foi reconhecido internacionalmente, né? Tem uma parte na nossa leitura que diz assim: sou teresinense, piauense, nordestina brasileira. Sou fruto da classe trabalhadora. Então, como posso aceitar que riam da minha terra ou dos meus conterrâneos? Como posso não desejar que todos os piauenses, nordestinos, brasileiros tenham comida todo dia e acesso à educação, saúde, cultura e lazer? Como posso não sonhar com o dia em que não haja tanta desigualdade? Como posso não me colocar ao lado dos meus que lutam nessa luta, né? Então, desenvolver projetos, atividades, obras foram a melhor forma que ele teve de contribuir, né, para poder agregar na vida de pessoas que eram pobres e que não tinham acesso à educação, né? Hoje elas podem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar um pouco sobre o livro Sombra da Mangueira, né? Os colegas já comentaram aí, já mencionaram algumas coisas muito importantes, né? Uma das partes que eu achei muito interessante foi a parte em que Freire ele proclama a esperança na mudança, mas não uma esperança de quem se senta e espera que as coisas se transformem por si só. A mudança, ele fala, né, que não acontece com a permissão ou bondade das classes dominantes, e sim com muita luta. Paulo Freire também discute a fé, né, e vale mencionar que era cristão, especialmente o uso que se faz dela para que os mais pobres se conformem com a situação, como se fosse vontade de Deus, né? Então muitas pessoas se conformam com a situação que está passando, acreditando que é a vontade de Deus, e a maioria das vezes não é. Critica aqueles que combinam fé e discriminação, né? No entanto, ele tem até ele destaca uma parte muito até interessante, né, do livro, que fala assim: não entendo jamais, entendi, desde quando ainda criança, como se torna possível conciliar a fé no Cristo, a discriminação racial, de sexo, de classe, de nação. Né? Então,
Se Paulo tivesse vivo hoje, talvez, ele poderia estar muito triste com a situação, né? Ele fala um pouco sobre a Bíblia, sobre os seguidores de Jesus, né? Sobre a parte em que dizem amá-lo, amar e conhecer seus ensinamentos, né? Porém, muitas pessoas não colocam em prática fora da igreja esses ensinamentos que está na Bíblia, né? Então, tem algumas perguntas muito interessantes, né, nesse livro, que serve para a nossa reflexão. Será que é tão difícil assim enxergarem a incoerência? Afinal, do lado de quem Cristo estaria agora? Pelo que entendi, Jesus vivia cercado dos oprimidos, daqueles que quem a sociedade jogava pedras. Então, Paulo diz que na Bíblia, ele tinha, né, no lar, Cristo foi torturado, e não que exaltou torturadores, que perdoava até mesmo ladrões, e não que comemorava a morte deles. Então, na visão de Paulo, né, não combina marchar para Jesus e ao mesmo tempo dizer que só as maiorias têm o direito, pois Jesus nunca fez parte dessas tais maiorias, né? Pode ser alguém esteja aí